Olá, boa noite. Tudo bem? Vamos começar, dar início a mais uma reunião de intercessão, mais um bate-papo sobre assuntos que dizem respeito à palavra de Deus. Obrigado pelo seu acesso, obrigado por você que está nos acompanhando. E eu gostaria de fazer uma oração para nós iniciarmos, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Vamos orar, colocar esse tempo diante de Deus. Senhor Deus, nós queremos expressar nossa gratidão ao Senhor por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, pela Tua paz, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, pela nossa família. Obrigado por esse tempo, que seja um tempo de edificação, que seja um tempo de crescimento, que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, nos ensinando, trazendo o entendimento da Tua palavra. Eu quero colocar cada vida que está nos acompanhando, cada casa, cada lar, cada família, que a mão do Senhor esteja sobre cada família. Pai, nós temos esperança no Senhor, nós temos fé no Senhor, nós acreditamos no Senhor. E sabemos que no momento oportuno, a Tua mão será estendida para nos abençoar, para nos socorrer. Porque a Tua palavra nos diz isso. Que o Senhor esteja cuidando de nós, cuidando das famílias, cuidando das comunidades, cuidando das igrejas do Senhor. No nome de Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando também aqueles que estão acometidos por alguma enfermidade, que o Senhor esteja ministrando a cura, esteja ministrando o Teu milagre, esteja restaurando a saúde, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita aqueles que estão desesperançosos nos hospitais, em um leito nesse momento, Deus, em uma UTI, talvez em coma. Por favor, meu Rei, estenda a sua mão poderosa. O Senhor pode, o Senhor é Deus. Não há nada impossível para o Senhor. O Senhor pode estender as suas mãos e levantar daquele lugar aquele que está enfermo. O Senhor pode realizar o seu milagre. Nós clamamos agora por todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão precisando de um socorro. No nome de Jesus, que o Senhor esteja usando os médicos com sabedoria para que todo medicamento seja ministrado da forma correta. No nome de Jesus. Nós queremos nos levantar agora como igreja, como intercessores e repreender todo espírito de enfermidade. Em nome de Jesus. Já nesse início eu quero colocar essas vidas diante do Senhor e interceder por cada uma delas, Pai. Repreenda o mal, repreenda, Deus, no nome de Jesus, todo espírito de enfermidade. E que o Senhor possa estar ministrando saúde, renovo, restauração sobre cada vida, no nome do Senhor Jesus. Se conosco nesse tempo. Que seja um momento de entendermos a Tua palavra para que possamos colocá-la em prática nas nossas vidas. Clamamos ao Teu Espírito Santo que Ele tem liberdade aqui para estar nos ensinando, no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bom estarmos aqui. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus por isso. Quero compartilhar uma palavra que Deus falou ao meu coração. Na verdade, essa palavra, em 2014, eu compartilhei essa palavra na igreja, na nossa igreja, na Igreja Batista da Esperança. E hoje eu estava lendo o Evangelho de João e eu me deparei novamente com essa passagem muito interessante. Se você tiver uma Bíblia aí e você puder abri-la, Evangelho de João, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 1, eu quero ler alguns versos aqui para a gente entender aquilo que Jesus fez nesse momento aqui. O subtítulo é O Paralítico de Betesda. Tá? Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do verso 1. Vou pedir para você, se você puder, estar compartilhando essa live aí com os 2 ou 3 amigos,
né, com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus, para que a palavra do Senhor possa alcançar os corações. Tem muitas pessoas precisando ouvir a palavra, precisando de uma palavra de esperança, de consolo. E o nosso objetivo aqui é esse. Nós não estamos atrás de seguidores, nós queremos propagar o Evangelho. Esse é o nosso objetivo. E quanto mais pessoas tiverem acesso, né, à palavra do Senhor, mais pessoas serão restauradas, né, na sua esperança, na sua fé. Esse é o objetivo. Se você puder compartilhar aí com umas 2 ou 3 pessoas, um pouco mais, tá? Vamos ler aqui Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, pega a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, e a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu: O homem que me curou disse: Pega a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: Quem é o homem que mandou que tomasses a tua esteira e andasses? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Olha, agora já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Eita glória! Eu acho sensacional a forma com que Jesus lidava com as enfermidades, com as pessoas. E veja só para nós entendermos aqui, nesses últimos tempos nós temos vivido uma frieza muito grande. E eu vou te explicar por que eu estou falando isso. Né? Uma frieza muito grande dentro das famílias, que se reflete na igreja, que também se reflete na comunidade, talvez aí no seu bairro, na cidade e assim por diante. Mas essa frieza, ela começa dentro da família. E nós sabemos que isso é bíblico. A apostasia, o amor se esfriar. Por exemplo, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, verso 12, diz assim, ó: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Não preciso dizer que a iniquidade tem se multiplicado nesses últimos dias. E por conta dessa multiplicação da iniquidade, muitos estão se esfriando. Também na carta de Paulo a Timóteo, aqui em 1 Timóteo, no capítulo de número 4, olha só que texto interessante também, para nós termos um contexto de como estava lá e como estamos nos dias de hoje. 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 4, verso 1, diz assim: O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, vão abandonar a fé, vão se esfriar, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É o que tem acontecido nos dias de hoje.
As pessoas não querem mais ouvir a Bíblia, elas querem ouvir algo que massageia o seu ego. Verso 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Por conta dessa multiplicação da iniquidade, por conta dessa que tem trazido essa apostasia, essa frieza, nós temos visto as pessoas totalmente desanimadas. E o grande detalhe aqui é exatamente a frieza, essa apostasia, que isso está gerando, a apostasia e a frieza está gerando pessoas que não conhecem a Jesus. Não conhecem Jesus na sua profundidade. Ouviram falar. Alguém falou. Lá na igreja falou. Às vezes a pessoa até frequenta uma determinada igreja. Ela ouviu falar de Jesus, mas não sabe quem é Jesus. Não sabe quem foi esse homem que andou, esse homem-Deus, Deus-homem que andou por essa terra sem pecado, e os atos que ele fez, os milagres que são incontáveis. O próprio evangelista João diz que se todos os feitos de Jesus se fossem escritos, no mundo inteiro não caberiam os livros. Olha só, quem é esse Jesus? Infelizmente as pessoas não estão conhecendo Jesus na sua profundidade, não estão desenvolvendo intimidade com Jesus, um conhecimento profundo, não estão se relacionando com Jesus e consequentemente não estão se relacionando com Deus. Mas veja só, isso não é novidade. O que está acontecendo hoje não é novidade. E por isso que eu quis enfatizar o contexto dos dias de hoje, porque eu vou falar do contexto dos dias que Jesus esteve na terra e dos dias dessa passagem aqui. Veja só, esse episódio que está escrito na Bíblia aconteceu há 2.000 anos atrás, vamos colocar aí por base, 2.000 anos atrás. As pessoas, naquela época, elas estavam totalmente desacreditadas. Eu quero que você preste atenção e você analise se não tem o mesmo contexto dos dias de hoje. Estavam desacreditadas, estavam desesperadas, desesperançosas, algumas aflitas, frustradas, decepcionadas, rejeitadas, abandonadas, pessoas infelizes. E eu falo por quê? Porque quando Jesus veio sobre essa terra, foi após um período que nós chamamos de período interbíblico, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Foram cerca ali, alguns historiadores dizem, entre 400 e 420 anos do silêncio de Deus. Não haviam profecias, Deus não estava falando com o povo. Entre a época de Neemias, entre o livro de Malaquias e o Evangelho de Mateus, passou-se aí um período de 400 anos, que é chamado o silêncio de Deus. Nesse período aconteceram coisas horrendas. Muita coisa estava acontecendo naquela época. E veja só, eram tantas coisas que são parecidas com o que tem acontecido nos dias de hoje, que a gente fica até assim impactado. Mas aí a gente vai para a palavra e a gente chega aqui em Eclesiastes. Veja só, Eclesiastes no capítulo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Olha só, para nós entendermos o que eu estou te falando. Eclesiastes, capítulo 1, verso 9. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Mas já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Ou seja, o contexto que nós estamos vivendo hoje, em algum momento lá atrás já se passou. E quando nós vamos ver essa passagem de Jesus aqui no tanque de Betesda, nós vamos ver que o contexto, o povo daquela época estava vivendo uma apostasia, uma frieza, como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Temos várias situações, eu quero citar aqui apenas algumas. Naquela época,
foram proibidos os elementos fundamentais dos costumes judaicos. Ou seja, eles não podiam mais oferecer sacrifício a Deus, fazer os seus cultos, as suas festas. Foi um período em que o imperador mandou destruir todas as cópias da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Pentateuco, os cinco primeiros livros de Moisés. Foi um período em que o imperador exigiu que um deus grego chamado Zeus fosse cultuado nos 4 cantos do império ali. E nós estamos falando de um império que subjugava Jerusalém, Israel. E esse culto era obrigatório ser feito também em Israel. Teve um imperador, se eu não me engano foi Antíoco Epifânio, ele chegou a sacrificar um porco, que era considerado um animal imundo, dentro do templo de Jerusalém. Para nós termos uma ideia do contexto que eles estavam vivendo e trazendo para os dias de hoje. Não é diferente. As pessoas estão frias, desesperançosas, desacreditadas. As pessoas estão tristes. As pessoas não têm um relacionamento profundo com Deus. Estão decepcionadas, frustradas, algumas frustradas até com Deus. E aí aparece Jesus pregando um reino do Pai. E ele começa a fazer algumas coisas que começou a chamar a atenção do povo judeu. Alguns começaram a entender. E o Evangelho de João é tão interessante que ele é direcionado para a comunidade joanina. Mas não está apenas... ele não está fixo apenas na comunidade joanina, porque a comunidade joanina foi uma comunidade que se espalhou e que influenciou muito. Então, Jesus aqui nesse momento ele está falando com os judeus. Ele estava, o verso de número 1 fala assim, ó: algum tempo mais tarde Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Jesus estava ali em uma festa dos judeus. Essa atitude de Jesus aqui é uma atitude pedagógica. Essa cura desse coxo aqui de Betesda é pedagógica. Jesus quis ensinar algo, não apenas para os judeus, mas para todo mundo. Tanto que é um texto que é pregado hoje nos 4 cantos da terra. E algumas coisas aqui nos chamam a atenção. Porque Jesus não fazia nada aleatoriamente. Jesus tinha um objetivo em tudo. Jesus era um mestre. Jesus, quando ele fazia algo, ele não queria ensinar algo apenas literal, mas ele queria ensinar algo espiritual. E veja só, em primeiro lugar, ele chega num local, verso 2 diz assim: ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. E aqui já tem um ensino para nós. Veja só, Betesda, em hebraico, tem alguns significados. Mas os significados, alguns significados, mas o que mais os estudiosos, os teólogos se utilizam é casa da misericórdia divina ou casa da graça divina. Não foi em vão que Jesus foi exatamente naquele tanque chamado Betesda. Jesus queria já trazer um ensinamento espiritual que o local onde nós vamos conseguir alcançar os milagres, a promessa, aquilo que Deus tem para nós, é um local chamado Casa da Misericórdia Divina ou Casa da Graça Divina. Esse tanque ficava a nordeste de Jerusalém, ou a cidade antiga, como eles diziam. Era a parte mais humilde da cidade de Jerusalém. Esse tanque ficava próximo à porta das ovelhas, conforme diz o verso 2. E ele tinha 5 pavilhões. Só que tinha um significado esses 5 pavilhões. Esses 5 pavilhões, eles simbolizavam, olha só, 5 pavilhões que davam em um tanque de Betesda. 5 pavilhões que simbolizavam, que tipificavam exatamente o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés,
que era exatamente a entrada, a preparação, o prelúdio para a graça. Período do Antigo Testamento foi o período da lei. Período do Novo Testamento, o período da graça. Para eu entrar na graça, eu preciso passar pela lei, eu preciso entender, porque a lei era, como diz Paulo, é um tutor para me levar à graça. Eu preciso entender tudo aquilo que Deus deixou através de Moisés na lei, para entender que a lei estava apontando para a graça. E esses 5 pavilhões era exatamente isso. Apontava para o tanque de Betesda, que significava casa da graça divina. Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus sabia o local exato onde ele deveria ir. Betesda, casa da misericórdia divina, ou casa da graça divina. 5 pavilhões, tipificando o Pentateuco, 5 livros de Moisés, que conduzia, que tutoriava para entrar na casa da graça, no local da graça, no tempo da graça. E Jesus veio para estabelecer esse tempo da graça. Como assim, pastor? A graça que Jesus trouxe, ele abriu para todos. Naquela época, para você ser perdoado, você precisava oferecer alguma coisa em sacrifício. Você oferecia um animal ali, uma pomba, um cordeiro, um carneiro. E esse perdão, ele era provisório, temporário. Jesus veio e ele ofereceu a si mesmo para morrer no meu e no seu lugar, no nosso lugar, para nos dar o perdão eterno. Não um perdão temporário, não um perdão que duraria um ano, porque os sacrifícios eram feitos de ano em ano. Não, um perdão eterno. Essa é a graça. Qual que é a graça? O justo morrendo pelo injusto. Eu, como injusto, merecia a morte. Jesus, o justo, que não merecia a morte, morreu no meu lugar, para que eu tivesse vida e a vida eterna. Como diz em Efésios, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Essa é a graça. E Jesus estava ali para indicar que a lei estava apontando para a graça. Ele era a graça. Ele chegou em um local chamado Casa da Graça Divina para que as pessoas ali entendessem: ei, eu sou a graça. Não olhe mais para esse tanque. A graça chegou. Eu sou a graça. Eu vim aqui para que vocês vivam a graça divina. E aí veja só. Nós estamos em um tanque onde tem uma multidão de pessoas enfermas. O texto diz que costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E eles esperavam o movimento das águas. Conta a história que, de tempos em tempos, alguns historiadores dizem que durante a festa, em uma das festas dos judeus, porque eles celebravam algumas festas, se eu não me engano são 5 ou 7 festas, mas uma das festas dos judeus, esse anjo vinha e movimentava a água daquele tanque, e o primeiro que chegasse naquela água, ele era curado. Assim conta a história. Que o anjo movimentava as águas. Alguns historiadores dizem que essa festa era a festa da Páscoa. O texto não nos diz isso, mas historiadores dizem isso. Mas vamos ficar aqui, não com o movimento das águas, mas o que aconteceu nesse momento aqui. As pessoas estão ali, várias, uma multidão, esperando um anjo descer para movimentar as águas. Quanto tempo eles estavam ali? Não sei. Esse homem em específico, o texto diz que ele estava paralítico há 38 anos. Ele estava inválido há 38 anos. Agora não estava só ele. Tinha uma multidão. Cegos, coxos e paralíticos. E aqui já tem um ensino para nós. Por exemplo, ali tinham cegos. E veja só, como eu disse que o contexto daquela época, ele é muito parecido com o contexto dos dias de hoje. E aquilo que Jesus fez lá no literal, ele está tentando nos ensinar algo espiritual. Veja só, nós tínhamos cegos lá. Mas
Talvez nos dias de hoje não é apenas aquele cego que não consegue enxergar com os olhos naturais. Talvez hoje Jesus queira estar de encontro com pessoas que também estão cegas, mas não literalmente. Como se trata de um ensino espiritual, o texto também aponta para pessoas que estão cegas espiritualmente. Não conseguem enxergar quem é Deus, quem é Jesus, nem mesmo quem elas são em Deus. Algumas não conseguem enxergar saída para os seus problemas, para as suas mazelas, para as suas dores, para os seus sofrimentos. Existem, como tinha lá, pessoas cegas, literalmente, hoje nós temos pessoas cegas, não no literal, não com os olhos naturais, mas não estão conseguindo enxergar espiritualmente solução para as suas vidas. Não conseguem enxergar uma direção, não conseguem enxergar uma transformação, não conseguem enxergar a cura, a solução para os seus problemas. Não conseguem enxergar uma libertação do filho das drogas, do marido do álcool, libertação do álcool, libertação da pornografia, libertação da mentira, enfim, uma série de não estão conseguindo enxergar, estão cegas espiritualmente. Algumas estão cegas que não conseguem ver os seus próprios pecados. Não enxergam o abismo profundo em que se lançaram. Vícios, mentira, orgulho, pornografia, adultério e assim por diante, uma série de pecados. Como naquela época tinha pessoas literalmente cegas, hoje muitos estão cegos porque não estão conseguindo enxergar saída para suas vidas. E são essas pessoas que Jesus veio encontrar. Jesus estava numa festa, ele deixou a festa, ele foi lá naquele local onde tinha cegos, coxos e paralíticos. A segunda classe de pessoas eram os coxos. Quem eram os coxos? Eram aqueles que, de alguma forma, eles estavam imperfeitos, incompletos, que não conseguiam se firmar nas suas próprias pernas. Talvez manco, que coxeava, que não apresentava uma estabilidade para se firmar, que não tem equilíbrio, que se locomove com dificuldade. Enquanto eu tomo um pouquinho de água aqui, eu vou pedir para você para compartilhar essa live com umas 2 ou 3 pessoas aí, com alguns amigos. Compartilhe aí para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Eita glória! Segunda classe de pessoas, os coxos. Trazendo lá coxos literais. Problemas de ordem natural. Não conseguiam andar, mancos, coxeavam, não tinham firmeza, estabilidade, trazendo para os dias de hoje. Pessoas que andam oscilantes, com joelhos cambaleantes, como diz a palavra de Deus. Em determinadas situações estão bem, mas em outras estão totalmente prostradas. Não conseguem ficar de pé. Sem perspectiva alguma. Ficam até de pé por um tempo, mas basta uma situação adversa, algum obstáculo, algum problema, que elas são derrubadas. Um vento, um obstáculo, uma dificuldade. E quando eu falo de um vento, não estou falando de um vento literal. Talvez uma dificuldade financeira, uma dificuldade emocional, uma dificuldade familiar, talvez o pecado, e as pessoas estão oscilantes. Por um tempo até estão bem, mas de repente elas caem, não têm firmeza, são coxos, não possuem estabilidade, estão mancando, não conseguem ter firmeza nos passos, joelhos cambaleantes. São pessoas que não conseguem superar os obstáculos da vida. São aquelas pessoas que construíram a sua casa, como diz Mateus no capítulo 7, construíram a sua casa na areia. Que quando vem o vento, quando vem a tempestade, quando vem a chuva, por não estar fundamentada na verdade na rocha, cai.
Primeiro grupo de pessoas, os cegos, literais. Hoje, cegos espirituais. Segundo grupo de pessoas, os coxos, que andavam cambaleantes, mancando, que não tinham força, que não tinham estabilidade, que eram imperfeitos, incompletos na sua forma de andar. Trazendo para os dias de hoje, são aquelas pessoas que os joelhos são trôpegos, que não conseguem ter firmeza, que uma hora está bem, mas basta uma notícia para derrubar, basta tocar no seu emocional que ela desmorona. Basta um problema financeiro para ela abandonar a fé, para ela abandonar os amigos, para abandonar a família. Alguns abandonam até a família, esposa, filhos, pessoas que não têm firmeza. Pessoas que não estão fundamentadas na verdade, na rocha, que é Cristo. Mas nós temos o terceiro grupo de pessoas aqui, que eram os paralíticos. E eu quero trazer um entendimento aqui científico. Quem era o paralítico? Era o portador de uma paralisia, que, neurologicamente falando, é a perda da capacidade de movimento voluntário de um músculo, originada por um problema neurológico. Sabe o que acontece? Corta-se a ligação entre o cérebro, entre a cabeça e determinados membros. Não tem definição melhor para nós entendermos isso daqui. Quem é a cabeça da igreja? Cortou-se a ligação entre a cabeça e os membros. E os membros estão aleatoriamente. Alguns estão imobilizados porque não tem o comando da cabeça. Alguns estão como que com mal de Parkinson. Movimentos involuntários sem o comando da cabeça, fazendo o que bem querem. Mas vamos para a complementação desse entendimento científico. Privação da sensibilidade sensorial parcial ou generalizada, que está ligada a sons, gostos, cheiros, toque e movimento. Olha só, privação da sensibilidade sensorial, ou seja, a pessoa ela não consegue, por ela ter essa ruptura entre o cérebro e os membros, ela tem dificuldade a desenvolver os seus sentidos. Sons, ela não consegue ouvir direito. Você está falando com ela, mas é a mesma coisa de você estar falando com a porta. Você está falando da palavra de Deus com ela, mas ela não dá ouvidos. Gostos, cheiros, toque, movimento, nós poderíamos aqui ampliar esse entendimento, mas eu quero afunilar. Não gostam de luzes brilhantes e podem ser facilmente distraídas pelas vistas em torno de si. Ou seja, é aquela pessoa que a luz da palavra não é muito boa para ela, incomoda ela. Não gosta de luzes brilhantes. E ela pode ser facilmente distraída por várias coisas em torno dela. Ou seja, é uma pessoa centralizadora, é uma pessoa egocêntrica, é uma pessoa que facilmente ela desfoca do alvo. Trazendo para os dias de hoje, trouxe um entendimento científico, mas vamos trazer para os dias de hoje. A paralisia, ela pode ser desencadeada na minha e na sua vida por vários motivos. Traumas, divórcios paralisa você. Abusos, falência, acidentes, perdas de entes queridos, uma disputa na justiça, um processo na justiça te paralisa. Traições, decepções, frustrações, uma desorganização financeira te paralisa. Rejeições, abandonos, complexo de inferioridade. Tudo isso paralisa a sua vida. Jesus foi exatamente nesse lugar
porque ele tinha um ensino pedagógico para transmitir. Ele foi num lugar onde todos precisavam dele. Mas veja só, uma pergunta: todos foram curados? Somente um homem foi curado naquele local. E nós vamos entender um pouquinho mais para frente por que só um homem foi curado. Tinham vários ali. Agora, especificamente, para esse homem inválido, esse paralítico, olha só, quando Jesus chega naquele local, o texto diz assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, Jesus sabia o tempo que ele estava naquele estado. Jesus disse: queres ser curado? Olha a pergunta de Jesus: você quer ser curado? E a resposta desse homem, antes de eu dar a resposta desse homem, veja só, eu vou tomar um pouco d'água e vou pedir para você compartilhar, mais uma vez. Compartilhe aí com as pessoas, com os amigos. Compartilhe aí com as 2 ou 3 pessoas. As pessoas precisam ter acesso à palavra de Deus. E eu estou fazendo a minha parte aqui, a Ana está fazendo a parte dela aqui, o Zé está fazendo a parte dele aqui. Agora faça a sua parte, colabore com a gente para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Eita glória! Olha só, Jesus chega para esse homem, Jesus sabia o tempo que ele estava assim. Jesus vai especificamente nesse homem. E Jesus fala assim: você quer ser curado? E a resposta desse homem foi algo que às vezes sempre está na nossa boca. Ele diz o seguinte: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Verso 7. Quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Sabe o que nós entendemos aqui? Que às vezes Jesus está de braços abertos, convidando a mim e a você, para ter um encontro com Ele, para ser curado por Ele. E sabe o que a gente faz? Nós arrumamos subterfúgios, argumentos como esse homem arrumou. A culpa é sempre de alguém. Eu nunca tenho a capacidade, a hombridade, a responsabilidade de assumir a minha culpa, de reconhecer que eu estou doente e que eu preciso de cura. A culpa é sempre de alguém. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. A culpa não é minha, ninguém me ajuda. Ninguém estende as mãos. Olha a situação que eu tô. Ninguém ora por mim. Ninguém... Senhor. Um vitimismo, um coitadismo. Ninguém assume a culpa, que está errado, que está em pecado e que precisa de cura. E que precisa de Jesus. E dá ouvido para Jesus. E sabe uma coisa interessante? Jesus não estava perguntando aqui se ele queria ir para a igreja, se ele queria fazer uma campanha, se ele queria participar de um culto em tal lugar, onde viria um profeta de oração e tal. Jesus não perguntou nada disso. Jesus não perguntou se tinha um tanque ali, se o anjo movimentava as águas, se ele queria que Jesus pegasse ele no colo e levasse dentro do tanque. Jesus não perguntou nada disso. Jesus olhou e falou assim: você quer ser curado? O autor da cura pergunta para a pessoa se ela quer ser curada e ela começa com um monte de argumentos, transferindo a responsabilidade para várias pessoas. E hoje é o dia que Jesus está perguntando para você: você quer ser curado? Pastor, mas eu tenho que ir para a igreja? Pastor, mas eu tenho que fazer isso? Ei, Jesus está perguntando: você quer ser curado? Mas eu tenho que fazer isso. Mas eu tenho que ler. Mas eu tenho que fazer isso, aquilo outro. Ei, Jesus está perguntando: você quer ser curado? Essa é a pergunta de Jesus. Pergunta clara, objetiva, exige resposta objetiva. Sim, eu quero ser curado, Senhor. Me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Estenda as suas mãos sobre mim, eu quero a sua cura hoje. É isso que Jesus está falando. É isso que é a mensagem desse dia.
Espera porque eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber, eu preciso largar das drogas, eu preciso... Ei, é hoje. Você quer ser curado? Da sua cegueira espiritual? Da sua oscilação? Uma hora tá bem, outra hora tá mal. Uma hora tá de pé, outra hora cai. Uma hora tem fé, outra hora não tem. Da sua paralisia? Divórcio parou você? As drogas pararam você? Os traumas pararam você? A depressão parou você? Você quer ser curado? É isso que Jesus está perguntando. Olha só, veja só no verso 10. Que interessante. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira. Aqui é uma advertência. Se você decidir hoje pela cura, se você decidir hoje por Jesus, Senhor, eu quero ser curado, toca em mim, eu quero me entregar a minha vida ao Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, o governo da minha vida ao Senhor, eu já tentei e não consegui, por favor me ajude, Senhor. Aqui vem uma advertência. Quando Jesus te curar, quando Jesus restaurar a sua vida, e Ele faz isso, Ele te liberta das drogas, Ele te liberta do vício, Ele cura o seu emocional, Ele cura você da depressão, Ele traz cura, Ele liberta. Quando Jesus fizer isso, uma advertência: prepare-se, porque pessoas aparecerão para tentar tirar a sua alegria. O cara levanta, ele era paralítico. Jesus diz: levanta-te, pega a sua esteira e anda. Ele foi curado imediatamente, ele levantou, pegou a sua esteira e começou a andar. Chegaram os religiosos e falaram assim: ei, escuta, você está carregando uma esteira? Porque o judeu ele não poderia fazer nada no dia do sábado. O sábado era o descanso. Não podia fazer nada, não podia carregar nada, não podia trabalhar, não podia fazer nada. Era o dia do descanso. E os religiosos levavam isso aí muito ao pé da letra. Não importa se você foi curado, não importa se você está carregando essa esteira aí. Não pode. Mas eu fui curado. Não quero saber se você foi curado. Você está carregando. Você está em pecado. Você está pecando contra a lei de Deus. Porque os religiosos desfocam a graça de Jesus e focam em um peso que nem eles mesmos conseguem carregar. Por isso que em determinado momento Jesus falou assim: fariseus hipócritas, vocês colocam fardos pesados na vida das pessoas, mas vocês nem com um dedo querem arrastá-los. Quando Jesus curar a sua vida, restaurar, transformar a sua vida, prepare-se, porque vão chegar pessoas que vão tentar tirar a alegria do seu coração por aquilo que Jesus fez na sua vida. Talvez pessoas que há tempos você não vê, ou talvez pessoas que quando você estava na miséria nunca estenderam as mãos, mas basta Jesus te levantar, Jesus te restaurar sua vida financeira, restaurar sua família, restaurar o seu emocional, restaurar os seus filhos, restaurar a sua autoestima. Vão aparecer pessoas que nunca te estenderam as mãos para começar a tentar tirar a alegria da sua liberdade. Você é crente agora? Você carrega uma Bíblia? Você está indo para a igreja? Você é isso, você é aquilo outro, você é religioso? Você é católico? Você é isso, você é aquilo? Pessoas que nunca te ajudaram, mas por conta daquilo que Jesus fez, vão tentar tirar a alegria da sua celebração. Cuidado. Não tire os olhos de Jesus. Não importa quem fale, não importa quem critique. É você e Jesus. Quem curou você foi Jesus. A sua glória, a sua adoração é devida a Ele. Você quer ser curado? Para finalizar, eu quero chamar a atenção do verso de número 5, diz ali: estava ali um homem inválido havia 38 anos. Por que Jesus foi exatamente naquele inválido, que estava inválido há 38 anos? Como eu disse, Jesus, tudo que ele fazia tinha um ensino, era pedagógico. Jesus não fazia nada aleatoriamente. Aliás, ele cumpriu mais de 300 profecias que os profetas anteriores tinham escrito sobre ele.
Então Jesus não fazia nada aleatoriamente. Em determinado momento ele fala assim, eu não faço nada que eu não veja o meu Pai fazer. Jesus era focado. Jesus tinha alvos. Jesus tinha objetivos. Jesus tinha planos. Jesus tinha projetos. E quando ele vai nesse homem, não foi aleatoriamente. 38 anos. Aqui, como eu disse, eles estavam numa festa dos judeus. E esse homem aqui, ele era exatamente a representação do povo judeu. Jesus queria ensinar através desse homem, por isso que ele não curou, eu havia falado antes, ele não curou os outros, porque ele tinha um ensino. Ele queria ensinar através desse homem que o povo judeu, da mesma forma, e eu vou ler esse texto lá em Deuteronômio, no capítulo de número 2, veja só, acompanha comigo, Deuteronômio, no capítulo de número 2, verso de número 14, diz assim: os dias que caminhamos desde Cades Barneia até que passamos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do acampamento, como o Senhor lhes jurara. 38 anos o povo caminhou pelo deserto. Desde Cades Barneia até que passamos o ribeiro de Zered, até chegarem perto da terra prometida. 38 anos. Esse tempo foi um tempo de provação de Deus. Livro de Deuteronômio. Tem algumas pessoas que falam assim, Deus não prova ninguém. Então vamos lá. Capítulo 8. Capítulo 8, olha só, verso 1. Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e tomeis posse da terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. Verso 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Eles foram provados durante 38 anos e foram provas ferrenhas. E por conta dos que perseveraram nessas provas, os que não perseveraram nas provas, eles foram consumidos e morreram no deserto. Os que perseveraram, eles alcançaram 2 anos depois a terra prometida. Jesus estava tentando ensinar que através desse homem, que havia 38 anos, que estava esperando, tinha esperança numa cura, esperança numa transformação, Jesus estava ensinando, ei, esse tempo que vocês estão esperando chegou, valeu a pena perseverar, porque agora a sua cura chegou. Da mesma forma que o povo perseverou lá no deserto e eles alcançaram a promessa, se vocês perseverarem aqui, vocês alcançarão a promessa em mim, que sou o cumprimento da promessa nos dias de hoje. Era isso que Jesus estava querendo ensinar. Ele escolheu um homem que representava literalmente a nação de Israel. Uma nação que estava desesperançosa, desesperada, andando no deserto, na cabeça deles, a esmo, sem uma direção, sem saber para onde ir. Mas Deus sabia para onde estava conduzindo eles. Deus primeiro precisou provar para saber o que tinha no coração deles, para depois trazê-los para a terra da promessa. E Jesus usa exatamente um homem que tinha 38 anos, uma paralisia, estava estático, não conseguia se locomover, não conseguia se movimentar. Jesus usa esse homem e cura esse homem para falar, ei, eu sou a cura para a nação de Israel. Eu sou a sua cura, Israel. É isso que Jesus quis ensinar nessa passagem. Tem muito mais ensinamento aqui. Mas eu quis trazer esses 5 ensinamentos para nós entendermos o que Jesus quis ensinar. Jesus é muito pedagógico e cirúrgico. Cirúrgico.
ele estava apontando a graça, Betesda, casa da graça divina. Ele foi em um lugar onde tinha cegos literais para nos ensinar que hoje os cegos espirituais também estão tateando, sem saber para onde vão, sem direção. Coxos, literalmente, incompletos, que não tinham firmeza. E hoje, os coxos que são cambaleantes, que basta um probleminha, já caem. Não conseguem suportar, não conseguem vencer os obstáculos. Basta um problema, um vendaval, que as pessoas já estão se prostrando. Os paralíticos, que estão paralisados, talvez por um trauma que aconteceu na sua vida, e você ainda está lá naquele passado, lá no dia que aconteceu, lá atrás, paralisado, e não consegue desenvolver nada na sua vida. Está tudo parado na sua vida. Sua família está parada, a sua vida, o seu financeiro, o seu trabalho, está tudo parado. O seu emocional está parado. Você paralisou. Jesus veio exatamente para essas pessoas. E a pergunta de Jesus é muito clara. Você quer ser curado? Tu queres ser curado? Não é para lançar a culpa em outro, com argumentos, nada disso. Você quer ser curado? A resposta é bem objetiva. Depois da cura, cuidado, que algumas pessoas vão tentar roubar a alegria da tua celebração. Foque em Jesus. E Jesus usou um homem que estava paralítico há 38 anos para simbolizar a nação de Israel, para dizer para Israel, eu sou a cura de vocês. Da mesma forma que durante 38 anos vocês andaram pelo deserto, mas alcançaram a promessa, hoje a promessa sou eu. Se vocês crerem e perseverarem, eu sou a promessa, eu sou a vossa cura. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus, o Espírito Santo, possa completar no seu coração aquilo que eu não consegui transmitir. Amém? Nós vamos orar por algumas pessoas. Tem alguns pedidos de oração aqui. Vamos orar pelo Fabrício, oração pela empresa dele, né? Pela Lan House, a movimentação da Lan House. Vamos orar pela saúde da irmã Elaine Reis. O Arinaldo Elisângela pede oração para a família. Arinaldo e Elisângela, Luana, Lorena e Lorenzo. Opa, glória. A irmã Aparecida Carolina pede oração pela sua vida e pela família. E a irmã Aparecida Alves pede oração também pela sua família. Eu quero orar também pela vida de algumas pessoas. O Elvis e a Tati, que estão lá em Portugal. Quero orar pelo Beto e a Márcia, que estão no Japão. Quero orar pelo Isaías e o Paulo, que também estão lá no Japão. O Flávio e a Fernanda, que estão lá na Austrália, meus primos. O meu primo Alan, com a família dele, que está lá em Costa Rica. O Edmilson, que está lá em Campinas, o Fumaça. O Fernando, meu amigo Fernando, que jogava basquete com a gente, está lá em Rio Preto, pediu oração também. Quero orar pela vida do Anderson, que está lá em Hortolândia, ele e a família dele. Quero orar pelo Demétrio e pelo Francisco, que estão lá em Portugal também. O Fabinho Adai. Quero orar pelo meu amigo Nilton, aqui perto da minha casa, da padaria. Meu amigo Nilton, que Deus esteja abençoando a vida dele, o comércio dele. Quero colocar também diante do Senhor a vida da minha sogra e da minha mãe. Deus possa estar colocando a mão poderosa sobre elas, sobre a saúde, meu sogro Oswaldo. Quero colocar a vida do Zé, Jovino, a família dele, a Ana e a família. Que Deus possa estar derramando da graça sobre essas vidas. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra. Que essa palavra possa achar guarida em cada coração, Pai. Eu peço que o Senhor esteja visitando cada uma dessas vidas aqui que pediram oração. O Fabrício, abençoa a vida dele, o negócio dele, Deus, a empresa dele. Abençoa a Elaine Reis, restaura a saúde dela. Abençoa o Dejair também, o Natan. Também te peço que o Senhor esteja abençoando o Arinaldo, a Elisângela, a Luana, a Lorena e o Lorenzo. Derrama da Tua graça sobre essa família, meu Pai. Abençoa a irmã Cida, Deus, a família dela. A irmã Aparecida Alves também, a família dela. Deus, derrama da Tua graça. Deus, os meus amigos que eu falei, Deus, visita cada coração, visita cada vida, derrama da Tua graça. Senhor, ministra a cura naqueles que precisam de cura.
Deus, ministra o teu milagre, Pai, naqueles que precisam de milagre. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a nossa cidade. Deus, repreenda o mal, repreenda o mal, no nome de Jesus, repreenda esse vírus diabólico, Pai, no nome de Jesus. Deus, queremos colocar também a nossa nação, dê sabedoria aos governantes, Pai, para que, Deus, o povo, a Tua palavra nos direciona a orar, Deus, ó Pai, pelo rei, para que a nação tenha paz. Oh Deus, abençoa os governantes, que haja entendimento, coloca a Tua mão poderosa, Pai, repreenda o mal, no nome de Jesus, que caia por terra toda obra satânica contra a nossa nação. Que o Teu nome seja glorificado, Pai. Que o Teu nome seja exaltado nessa nação, Pai. Deus, alguns profetas do Senhor já disseram, Deus, já profetizaram que o Brasil seria um celeiro de missionários. Nós não perdemos isso de vista, nós acreditamos nisso, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar estendendo a Tua mão poderosa sobre a nossa nação. Visita, Deus, no nome de Jesus, os governantes, dê sabedoria, que caia por terra toda corrupção, que caia por terra toda mentira, que caia por terra todo plano diabólico, Deus, ó Pai, que estão fazendo por trás das cortinas, no oculto, no escondido. Em nome de Jesus, traz a luz, meu Pai. Repreenda o mal e que Teu nome seja glorificado, Pai. No nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, abençoa, Deus, ó Pai, a vida da Ana e do Zé que estão aqui, que a graça do Senhor esteja sobre eles, da família deles, Deus, no nome de Jesus. Obrigado por esse tempo, abençoa a minha esposa Fabiana, abençoa o Tarso. Eu quero também pedir que o Senhor esteja abençoando as mulheres. Hoje, Deus, onde se comemora o Dia Internacional da Mulher, abençoa, derrama da Tua graça, continue a dar sabedoria às mulheres, que as mulheres sejam sábias para edificar os vossos lares. Deus, que as mulheres possam ser chamadas de mulheres virtuosas, porque elas temem ao Senhor, porque elas têm a sabedoria do Senhor. Abençoa as mulheres, Pai. Estenda a Tua mão poderosa, no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua graça, obrigado, Deus, pelo Teu cuidado. Nós Te louvamos, Te engrandecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Você que é da Igreja Batista da Esperança, eu quero fazer um convite para você. Nós estamos num período de oração, estamos aí em um projeto de oração de 21 dias e amanhã nós vamos ter oração. Amanhã às 19 horas, das 19 até as 19h40. Se você estiver de boa lá na sua casa, vamos lá para a igreja para a gente estar orando. Se você não é da igreja e quer também participar da oração, vamos lá, vamos estar intercedendo pelas famílias, pelas vidas. Amém? Deus abençoe. Não esqueça da canequinha. Amém. Você vai estar abençoando o nosso ministério. Deus abençoe, um abraço, uma boa noite e até semana que vem.